Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo é dia do nosso domingo devocional. E nós usamos os devocionais dessa Bíblia da Mulher que Ora. Mas não é necessário você ter essa Bíblia, que a todo momento eu tô citando as passagens para vocês, tá bom? A gente inicia fazendo uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós chegamos à nossa semana 23, já estamos chegando na metade do nosso propósito. Se você tem essa Bíblia aqui, nessa capa, é na página 67, tá bom? As outras versões é numa página diferente. E diz assim: esperando um chamado. Eu anoto sempre a semana que a gente tá fazendo. Essa é a 23. E também anoto o dia que a gente tá fazendo. Hoje é dia 26, gente. Vamos lá. Deus tem um grande propósito para cada um de nós. Há um chamado para sua vida e para mim. A pergunta é: ficaremos atentas para descobrir do que se trata? Nem sempre o chamado se mostra. Na maioria das vezes você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás. Podemos estar em dúvida sobre o chamado de Deus em nossa vida por duas razões. Primeiro, não ouvimos o chamado e estamos vivendo como se o tivéssemos ouvido, ou o ouvimos e estamos vivendo como se não o tivéssemos ouvido. Conheci muitas pessoas ocupadas demais, cansadas demais, preocupadas demais, ou buscando riquezas e famas demais para ouvir Deus chamar. Se você tem essa Bíblia aí, sublinha isso. Passa no lápis de cor, passa no marca-texto. É só no silêncio que a gente ouve Deus. Vocês lembram da passagem de Elias? Que passou a tempestade, passou o vendaval, mas foi na brisa suave que Deus se manifestou. Ai, Vivi, eu não ouço Deus falar comigo. Mas você tem silenciado? Ah, não, Vivi, porque eu gosto de fazer aquelas orações em voz alta e gritando e não sei o que. Tá, mas de vez em quando você já experimentou fazer uma oração silenciosa para mais ouvir do que falar? Porque a oração é esse bater um fio com Deus, como se você estivesse fazendo uma ligação pro Senhor. Não é só falar, é ouvir. Uma conversa não é só falar, isso é um discurso. A sua oração, ela tem sido um discurso, só você fala, ou ela tem sido uma conversa, você sabe ouvir também? Muitas pessoas gritam tanto, falam tanto, que não silenciam para ouvir Deus. Não silenciam nem para ouvir o outro, quanto mais Deus. E depois murmuram e reclamam. Ai, porque Deus não me responde, Deus não fala comigo. Mas você silencia para ouvir Deus? Outras temeram ser chamadas para coisas insignificantes e não quiseram saber do que se tratava. Acontece muitas vezes, por exemplo, tem os acampamentos da igreja, né? Ah, daí se for para ser da equipe do banheiro, que limpa o banheiro, eu não quero. Ah, se for para ser da equipe que fica lá cortando a comida, eu não quero. Ah, eu quero se for lá da pregação, da animação, das gincanas, dos propósitos da pregação, do louvor. Ah, eu topo. Se for pra ir pra lavar o banheiro, eu não vou. O servir, ele de qualquer forma, ele é digno e dignifica você. Uma mãe que trabalha fora é digna. A mãe que fica em casa limpando bunda de criança, trocando fralda o dia inteiro, é tão digna quanto.
A mãe que fica em casa e que lava o banheiro para se fazer economia, para não precisar chamar diarista, para não precisar chamar empregada, é tão digna quanto aquela que ajuda financeiramente na economia doméstica da casa, do que aquela que ajuda a economizar. As duas. Não é nada insignificante. Seu serviço de estar em casa, cuidando dos seus filhos, ajudando na economia, não é insignificante. É tão digno quanto ser uma empresária de sucesso, sair, ganhar dinheiro e pagar uma babá para ficar com seu filho. Conheci ainda outras que ouviram claramente o chamado de Deus e fugiram dele. Que vergonha. Que vergonha. Saber do seu chamado e não obedecer, desobedecer. Aí a gente vai lá para Romanos, tá? Romanos, versículo 11, capítulo 11, versículo 29, onde diz assim: as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Vou ler de novo, vou até sublinhar aqui, peraí. As bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Uma vez que Deus te chamou, Ele te chamou. Ele é um pai carinhoso, Ele é um pai bondoso, mas Ele não vai primeiro ficar esperando você responder e outro pegar na sua mão e falar, vem, filho. Não, chamou, você responde se quiser. Outra passagem para hoje. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. 2 Pedro 1, o 3 e o 4. Aqui. Nossa, é bastante. Peraí, deixa eu passar o marca-texto. A gente já vai ler. Tô lendo NVT, tá, gente? Ai, coitado de quem não gosta de marca-texto, mas eu vou passar o marca-texto aqui. Crescimento na fé. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E, por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês, isso Pedro escrevendo, participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Qualquer coisa que te desvia do propósito de Deus é da carne. É humano, não é divino. Deus nos chama. Como você tem respondido? Você tem respondido sim para o chamado de Deus ou você tem fugido para as coisas do mundo? Outra passagem para a gente refletir. 1 Pedro 5:10. Peraí. 1 Pedro 5:10. Aqui. Deus, em toda sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sob um firme alicerce. Gente, isso é promessa. Isso é promessa para quem? Para quem responde sim ao chamado. O sim mais famoso do Novo Testamento é o sim de Maria. Porque Maria podia nem ter ligado pro anjo, mas ela falou assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Pensa no sim decidido. E se não fosse pelo sim dela? Onde estaríamos nós, cristãos? Por isso, todo e qualquer cristão tem que reconhecer que o sim de Maria foi essencial para nós hoje. Mais passagens para a gente refletir sobre chamado. Ainda tem
1 Pedro 3:9. Vamos lá, 1 Pedro 3, o 9. Aqui. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Quer sair dessa vida de lamaçal, dessa vida podre? Responda sim ao seu chamado. O seu chamado não é ficar brigando. O seu chamado não é ficar murmurando. O seu chamado é trabalhar. O seu chamado é dizer sim e servir. Servir em silêncio. Olha aqui, que mais? E tem mais uma passagem, peraí. Em Salmos 16, versículo 8. Salmos 16, versículo 8. Salmos 16, 8 diz assim: sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Se você não responder sim para o Senhor, você não vai ter em quem se confiar, em quem se apegar. Você concorda comigo? Respondendo sim ao Senhor, você tem uma pedra, um fundamento e um apoio. Bora responder sim ao chamado que Deus te faz? Eu respondi sim ao meu chamado. Eu poderia ter parado de fazer os vídeos aqui no YouTube, podia ter parado com o Instagram, podia ter parado de evangelizar, mas eu não fui mole não. Eu fui mais forte do que quem tava sendo meu hater. Abala, mas se eu digo sim ao meu chamado, eu tenho em quem me apoiar. E sabe, quem me apoia não tem maior que ele. Não tem maior que ele. Vive. Me falta fé. Te falta exercitar essa pouquinha fé que você tem. Te falta rezar mais. Te falta fazer jejum. Te falta acordar de madrugada pra rezar. Te falta estar mais em comunidade com os irmãos. Tá? Te falta se esforçar pra ir pra igreja. Em toda igreja que você vai, você arruma briga. Como que você quer viver em comunidade? A gente não vive isolado, gente. Você acha que no céu só vai ter você? Precisamos aprender a viver em comunidade. É difícil? Muito. Muito. Mas não é impossível, tá bom? A gente reza um Pai Nosso e finaliza por hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fica o convite para você se inscrever no canal, clicar no joinha e abençoar uma pessoa que às vezes não sabe o seu chamado ou que já ouviu o seu chamado e está fugindo dele. Para de ser mole, responde sim. Vai por mim, que está focado nas coisas da terra. A partir do momento que você foca na eternidade, você responde sim para Deus. Beijo, amores, fui.